participantes e familiares. Estamos aqui hoje para mais um vídeo resumo da oficina, caso vocês tenham perdido de hoje. Hoje nós vamos falar sobre pigmentos naturais. E o que são esses pigmentos? Na oficina passada nós havíamos pedido para vocês separarem alguns elementos, seja eles temperos ou até mesmo terra, se você não tiver temperos em casa, para que a gente conseguisse extrair as tinturas desses elementos. Então, por exemplo, hoje eu trouxe para vocês verem aqui uma flor chamada hibisco. Conseguem ver? Com essa flor eu consegui extrair uma tintura muito bonita, numa coloração mais rosada. No entanto, quando coloco essa tintura no papel, olha só que cor incrível que fica. Fica um tom mais arroxeado, um tom mais azulado, entre outras colorações que eu tenho aqui. Eu tenho aqui também a canela, o açafrão e o coral. O que vamos fazer a partir disso? Pegamos todos esses elementos extraídos da natureza, mas que nós temos em casa, na nossa cozinha, no nosso quintal. E eu vou precisar da ajuda dos responsáveis para um potinho com água e também, se vocês tiverem, cola para ajudar na pigmentação dessas colorações. E aí eu fiz alguns experimentos aqui para vocês verem. Então, eu joguei um pouquinho de açafrão, separei um recipiente e joguei só um pouquinho de água. A quantidade de água, pessoal, é bem pequenininha mesmo. E eu já obtive uma cor super forte para que eu consiga utilizar na minha pintura. Nesse meu outro teste aqui, foi um teste feito com coloral. O coloral eu só coloquei também um pouquinho de pó e acrescentei só um pouquinho de água. Mas nesse aqui eu vou acrescentar a cola também para vocês verem a diferença na textura. Só um pouquinho de cada coisa, tá, pessoal? E aqui eu tô misturando com um cotonete. Por quê? Porque algumas pessoas não têm pincel em casa e isso não é um impeditivo. Eu posso misturar com o cotonete e também eu posso passar depois para um papel através de uma esponja, através de um cotonete, através de um algodão, entre outros objetos que a gente pode utilizar para obter texturas diferentes no papel. E o papel que a gente pode utilizar? Eu separei aqui um filtro de café, vocês conseguem ver? Esse filtro, ele também pode ser absorvido nessas pigmentações naturais. Ou eu posso utilizar uma folha sulfite também. Ou quem não tiver pode utilizar também uma folha de caderno. Vocês podem usar e abusar da criatividade. Aqui nós temos também um pouquinho de canela, um experimento que eu fiz com canela, que ele ficou um marrom bem escuro, mas quando a gente passa no papel, ele muda a tonalidade. Eu vou mostrar alguns estudos que nós fizemos. Olha só que bonito. Nós temos aqui essa tonalidade mais alaranjada com um pouco mais de água no coloral. E esse tom mais esverdeado misturando os pigmentos. O tom mais amarelado a gente obteve com o açafrão. Quanto mais água eu colocar, mais líquido vai ficar e mais aquoso também. Então vai aparecer uma aquarela aqui. Por exemplo, se eu tenho um estudo com algumas tinturas, você vai ver que tem texturas que são linhas mais grossas, outras não, que estão mais aquareladas. Tudo vai depender da quantidade de água que vocês colocarem. Nesse aqui eu coloquei um pouquinho de cola, então eu vou colocar no papel para vocês verem como vai ficar essa textura. Eu vou utilizar uma escova de dente que eu já não usava há muito tempo e ela estava lá jogada, então eu vou utilizar como um recurso para pintura no papel. Dependendo da força que você colocar no papel, ela vai ter uma tonalidade mais forte ou uma tonalidade mais fraca. E tá tudo bem. O que nós esperamos de você nessa oficina? Que você crie um fundo através desses papéis e das colorações.
Então, por exemplo, nesse aqui eu fiz um fundo alaranjado com açafrão e bastante água. Já nesse daqui eu usei o açafrão com mais água ainda, mas esse eu não usei cola, eu só usei a base de água. Então ele ficou bem fraquinho, mas a gente pode utilizar esse mesmo estudo para a próxima oficina. Olha só que legal como ficou o hibisco. Ele ficou com uma outra tonalidade, mais arroxeada, mais azulada. E o melhor é que vocês podem experimentar muitas opções. Olha o hibisco, que lindo que ele fica na água. Gente, olha que legal, isso aqui foi feito com pó de café. Pó de café, um pouquinho de água. E olha só a textura que ele deu. Então, quem não tiver pigmento em casa pode utilizar o café também. Não é um impeditivo dizer que não tem instrumentos em casa ou que não tem elementos em casa ou temperos naturais. Tudo a gente pode criar, tudo a gente pode modificar. Depois que vocês utilizarem a sua criatividade, vocês podem guardar essas tintas num potinho e conservar na geladeira para nossa próxima oficina. Qualquer dúvida, estamos sempre nos grupos do WhatsApp. Qualquer coisa, contem conosco. Obrigada!